educação especial, né? Vai estar lá matriculado na educação regular e sendo acompanhado sempre o quê? Por um professor de apoio, né? Aquela galera que vai estar lá fazendo um trabalho lá que eu vejo matando um leão por dia, ok? Pois bem, então vamos às características em cima das questões para entender como cai em prova. Bom, de acordo com a LDB, apresenta uma dimensão progressiva, né, para a educação especial, como sendo uma modalidade da educação, tá vendo? Repara bem, te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho, tá vendo? É uma modalidade, não é um nível. Aí vai, né? Falando sobre as características, é oferecida como? Você vai ler com calma, você vai ver que tem várias situações. Resposta é a letra E, preferencialmente na rede regular de ensino, para estudantes. Aí ainda utilizou o termo antigo, portador, que o certo é pessoa, né? De necessidade especial, resposta letra E. Beleza? Tranquilo? Aí o resto ele vai falar sobre a pessoa que, enfim, a partir de uma certa idade ou não. Matrícula independente da idade ali. Ok? Essa questão 11, ela é bem bacana para a gente fazer. Vamos a ela. Falando sobre diversidade, né? Uma questão um pouco longa, né? Mas vamos vê-la. A escola tem a função, né? Principal, né? Inicial, principal, de educar, de orientar o aluno para que cresça e assuma como pessoa e cidadão, conforme preceita a LDB, levando em conta a realidade na qual vive de uma sociedade com histórico intenso, desigual, exclusão, discriminação. Por isso, é absolutamente necessário, então, uma questão que está falando sobre a questão da inclusão. Inclusão, Anderson, temos que entender algumas coisas sobre isso? Temos. Aqui, ó. Vou te falar. Olha que legal. Temos que entender diferenças básicas como inclusão e inserção. As pessoas confundem muito. Então, por exemplo, o que é uma educação inclusiva? É uma educação em que está incluindo todos aqueles que, por razões históricas, culturais, ao longo da história da educação foram excluídas. Então, vamos lá. Questão de raça, negros, índios, deficientes, questões ligadas a... Enfim, isso é uma educação inclusiva, ok? Então o pessoal tem uma ideia. O que confunde muito na prova, por isso que eu falo assim, você não necessariamente precisa ler a lei de inclusão, é você ter essa expertise que eu estou te passando agora. É a questão da inserção para a inclusão. São diferentes. Inserção significa dizer que ele está dentro do processo. Só que ele está num papel o quê? Passivo. A inclusão não. Inclusão, ele vai estar inserido sim, também. Mas além dele estar inserido, ele está no quê? Num papel ativo. Num papel participativo. Então, inclusão anda junto com o quê? Com a questão da aceitação, sim. Mas com a questão também da participação. É isso que você tem que ter em mente, é isso que você tem que ter ideia para realizar questões sobre diversidade, inclusão, entre outras situações. Beleza? E vamos a ela.
Então, falando sobre inclusão e tal, falou, vamos lá, número 1. O tempo de escola que seja cumprido pelo aluno como um direito social, garanta de espaço de escuta e explora de forma democrática, bem como vivência da diversidade. Isso é uma inclusão? Claro que é. O que ele está dizendo aí? Qual é a tradução que a gente pode ter aí? Está dizendo o seguinte, ó, o moleque está na escola, é um direito dele, está na escola, não é um direito? É, sim. Olha lá. E o que tem que ser garantido a ele? O quê? Que ele discuta, que ele explore de forma democrática, né? Etc. Aí, A2. A escola defina como base curricular, atendendo ao disposto, né? Colocou lá, em suma, criando condições para aprendizagens relativas à sociodiversidade. Esse item 2, ele não está lá. Entendeu? Por quê? Porque, no caso, isso não é em relação à base curricular. Isso é em relação exatamente o quê? À própria didática que tem que ser colocada. Beleza? Situações que você tem ali de adaptações em relação àquilo ali. E não a base. Por que não uma base? Porque não é uma coisa geral a todos, pô. Entendeu? É de acordo com a deficiência que o aluno ali apresente. O item 3. Sob o mesmo ponto de vista dos professores, tenham total autonomia para construir a proposta pedagógica. Estou na questão 11 ainda, né? Isso. Estou na questão 11? Questão 11. Espera aí, deixa eu ver aqui, que eu tive uma dúvida aqui rapidinho. Questão 11, número 1. O número 1 está correto, beleza? O número 2 também está correto, porque ele está dizendo uma base no sentido de quê? De todos criarem condições, né, relativas à sociodiversidade. Então está certo o item 2 também, beleza? Sem sombra de dúvida. O item 3, né, sob o mesmo ponto de vista, os professores têm total autonomia. Está errado logo no início, quando ele coloca sob o mesmo ponto de vista, que é a ideia de quê? De colocar todo mundo de forma padronizada. E não, você tem que criar adaptações para determinados alunos. Então não pode ser esse daí. O 4, a escola construa e coloque em prática um projeto educativo bem, com uma garantia de educação igualitária e qualidade para todos os alunos, respeitando todas as dimensões da diversidade. Tá certo? A resposta bate letra A, 1, 2 e 4. Essa questão de ensino superior, a gente pode errar, pular, porque elas costumam cair menos na sua prova. Vamos para a questão 18, que ela fala um pouco de Base Nacional Comum Curricular. Bom, primeiro vim aqui para falar com vocês. Bom, vamos para a questão 18, né? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela é um documento que define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Como assim? A BNCC, ela não é a definidora do currículo. Por quê? Porque o currículo das escolas, devido a essa multiplicidade de cultura, cada região tem uma situação diferente da outra. Então, o que é feito? É dividido entre um núcleo comum, que é a Base Nacional Comum Curricular. Todas as escolas têm que atender aquilo ali, mas não só aquilo ali, porque você também vai ter uma coisa chamada base diversificada. E essa base diversificada, ela sim vai ser atendida pelo quê? Pelo sistema, pelo projeto político-pedagógico daquela escola,
até mesmo pelo próprio plano de aula do professor. Então, por exemplo, se você ensina sobre a história de São Gonçalo, que é importante para o povo de São Gonçalo, é uma questão da parte diversificada. Numa escala de Brasil, não é importante, então não está dentro da base nacional, entendeu? Então são situações que você tem. É essa compreensão sobre a base, beleza? Então a base, ela não é necessariamente o currículo, mas é o quê? Uma norteadora, ou seja, um documento que vai direcionar a construção dos currículos de cada escola, entendeu? Então são situações como essa que são colocadas, beleza? Com base nisso, vamos para a questão 18, né? Então, conforme a Base Nacional Comum Curricular, questão bem longa, né? Para a gente fazer, é a questão 18. Vamos julgar os itens, né? Então vamos lá julgar os itens dessa daí. 1. A BNCC tem como um dos seus marcos legais o artigo 205, que é o que define lá justamente o que? A questão da educação, né? A questão, uma questão fundamental da BNCC, que é a questão da equidade, né? Que é gerar o quê? Possibilidades iguais a todos, né? Igualdade e equidade, né? A característica que você tem. Então, o item 1, correto. O item 2, conforme a BNCC, as decisões pedagógicas devem considerar o desenvolvimento de competências, com indicações claras sobre o que os alunos sabem e sobre o que eles devem saber fazer. Tá certo? Beleza? Também são características que você tem de grande importância. 3. A implementação da BNCC, embora levar em conta a diversidade cultural e social e econômica dos Estados brasileiros, possibilitando por mais que cada instituição de ensino construa seu currículo de forma independente. Opa, vamos ver aqui. Tem alguma coisa aí para a gente enumerar aqui. A implementação da BNCC deve, embora levar em conta a diversidade cultural, social e econômica, tá certo? Possibilitando, por mais que cada instituição de ensino construa seus currículos de forma independente e autônoma, usando como base somente as necessidades. Ah, não, o erro está no final. Quando ele coloca lá, usando como base somente as necessidades daquela determinada... Não. Por quê? Porque o núcleo comum, que é o da BNCC, ele tem que ser atendido. Então não é somente. Tu vê que é uma questão, né, que ela gera um item, né, que gera bastante dúvida, mas que no final ele dá um mole ali, naquele somente ali. Item 4. Considerando a educação básica, deve-se propender... Eita, peraí que correu aqui. Volta. A formação e o desenvolvimento humano. Entretanto, a BNCC defende explicitamente o compromisso de uma educação integral, sim, uma educação integral no sentido de atender integralmente a pessoa, tá? Na sua integridade, integralmente. Então a resposta é a letra D. 1, 2 e 4 são verdadeiras. Beleza? Show de bola, né, galera? Então vamos lá.